tarde, com alegria. Boa tarde, sejam bem-vindos. Todos me veem e me ouvem. Paulinha, Mari, boa tarde, vão se chegando todos. Maluzinha Alves, Bernardo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Deixa eu botar meu fone. Tá dando para me ver e me ouvir bem, gente? Tudo certo? Beleza, então vamos começar. O que é que temos para hoje? Primeiro, um comentário da minha felicidade gigante, que não está cabendo em mim, de quem fez a atividade de casa de fonologia, que foi passada para casa, né, na quinta-feira passada, que foi uma revisão. Não tivemos nenhum erro nessa atividade. De quem fez, nem todos fizeram. Eu ainda passei um lembrete no grupo, que não é necessário, é só um lembrete, né, que vocês devem se organizar, olhar a agenda, cumprir as atividades. Mas, gente, foi uma felicidade muito grande, porque é de quem fez nenhum erro, lembrando que o erro não significa necessariamente não ter erro, não significa que as pessoas não têm dúvida, né? Que é aquilo que a gente comenta sempre. Mas isso fala de como vocês estão aprendendo, estão absorvendo os conteúdos, e isso é muito bom, tá? É, essa atividade aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu fazer logo o primeiro compartilhamento, inclusive, vai dar uma travadinha. Vocês já estão acostumados, eu acho, né? Aqui, ó, resultado de fonologia. Estou atualizando para que a gente possa ver juntos, tá? 7 alunos fizeram essa atividade. Deixa eu compartilhar aqui o pódio, tá? E eu estou muito feliz com esse resultado, certo? Alunos de turmas diferentes. A gente não está vendo aí nenhum erro. Foram perguntas simples, mas que continham tudo o que a gente estudou em fonologia. A gente vai fazer esse mesmo procedimento em semântica, né? A gente vai estudar os conteúdos de semântica, ao final eu passo uma atividade de revisão e espero que vocês se deem tão bem quanto, certo? Que isso garante que vocês vão absorvendo os novos conteúdos de uma maneira muito mais simples e muito melhor, né? Mais simples vai depender do conteúdo, mas melhor sim, tá? Então, eu realmente estou extremamente feliz. Mas o microfone fica desativado, Larinha. É o seu que você não consegue desativar? Eu tive bastante dúvida, de tanto que errei sobre todas as respostas. Isso é bom, Mari. Ó, tão importante esse depoimento de Mari, gente. Tá aí a prova do que Mari trouxe de uma maneira natural do que aconteceu com ela, que é prova do que eu falo sempre, que errar faz parte do processo na vida, estudando principalmente. Por isso que o erro não deve ser sacrificado. É interessante o erro para que você perceba que você tem dúvida, ou o acerto, né? O acerto por chute. Você percebe que tem dúvida, e tanto que você tem dúvida, você questiona, você relê, você pergunta, e aí você vai melhorando, tá? Então, a ideia é essa, gente, é essa, tá? Vou dizer uma coisa que eu já disse trocentas vezes, eu não me importo. E, na verdade, não é importante, real, o rendimento final, a nota final de vocês. O que me importa, isso é um direcionamento, tá, gente? A gente precisa disso nessas atividades. Porque se é uma atividade assim fechada, eu vou ter que olhar o rendimento, obviamente. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é quando vocês trazem as dúvidas, quando vocês questionam, quando vocês. Ok, Laís, mas eu não entendi essa parte, tá? É isso que faz sentido mesmo. Certo. Maluzinha Alves, né? Comentando aqui, ó, tia, eu tenho dúvida em fonologia. Primeira dica, assistir às aulas, tá, Malu Alves? Dos conteúdos já trabalhados. Primeira dica, primeira orientação. Segunda, revisitar esses conteúdos que a gente trabalhou, as atividades. E no momento que a gente voltar para esses assuntos, Maluzinha, aí você vai ter a oportunidade de mais uma vez revisitar e trazer essas dúvidas. Se Laís, eu tenho uma dúvida bem pontual, tem como eu passar pelo Zap, por exemplo, né? Ou registrar de repente lá no Classroom? Pode. E assim que eu puder, eu respondo lá. Tá? A gente vai precisar ir avançando nos conteúdos, gente, como é na escola, né? Não são todos os conteúdos que a gente vai entender tudo e dissecar tudo. Mas a gente precisa ter um bom aproveitamento. Quando a gente não está tendo,
a gente precisa parar para revisitar isso, para ver os exemplos novamente. Por isso que vocês têm as aulas gravadas, isso ajuda muito, tá? Aula gravada, acessa os links para olhar as atividades, para ver o seu rendimento, tá? Mas lembrem, não é a última vez que a gente vai ver esses conteúdos, não. A gente vai passar por um processo de revisão ainda. Mas é sempre bom. Percebeu que está com dificuldade? Volta lá nas aulas gravadas, volta nas atividades, vê exatamente, né, quais são as dúvidas que você ainda tem. E se vocês tiverem dúvidas pontuais de uma coisa que já foi contemplada, aí vocês trazem dessa forma que eu falei agora. Pode ser pelo Zap e pode ser pelo Classroom, tá? Bota uma atividade, faz a pergunta, eu não estou entendendo justamente nesse ponto aqui, como é que faz isso, isso e isso. Aí vocês trazem, tá bom? Mas é muito bom vocês terem noção de tudo isso. Bem, a gente vai deixar a nossa interpretação de texto para o final da aula, tá? A gente tem uma interpretação hoje que a gente vai chamar de interpretação desafio. São 15 questões, né? Textos relativamente grandes, grandes quando eu digo com letras grandes, tá, gente? Perdão. Não era grande de extenso de tamanho, não. Mas é um pouquinho mais desafiador do que vocês vinham fazendo, porque a gente vai aumentando o nível. Vocês vão sentindo isso no decorrer do ano, tá? A gente vai deixar a interpretação para o final e agora a gente vai contemplar o assunto de semântica. A gente começou na aula passada e eu quero aproveitar esse momento para mostrar o nosso slide, que já está liberado desde a aula passada, tá? Esse é o slide de semântica, todos os assuntos que a gente vai contemplar. Lembrando que semântica é um bloco gramatical, dentro dele tem vários assuntos, tá? Certo? Então, tá tudo lá para vocês estudarem. Vocês têm várias fontes de estudo, além da aula gravada, de poder ver os mesmos exemplos, revisitar e tudo mais. Bem, só que, como vocês já sabem, eu prefiro trabalhar com o meu quadro branco, porque fica mais fácil de eu anotar. Tudo que está aqui, está lá, tá? Todas as diquinhas, tudo. Eu vou liberar esse quadro aí que vocês estão vendo, que na verdade de branco não tem nada, né? Ele tá rosa. Eu coloco o fundo de rosa, ou a cor que eu preferi colocar, né? E eu vou liberar o link desse quadro, depois vocês podem tentar acessar com os pais, certo? É simples, é só colocar uma conta Google, que já está no próprio computador, em algum celular. Eu vou liberar o link, que aí vocês podem ter acesso ao meu próprio quadro, que é esse aqui que eu estou trabalhando com vocês. Beleza? Podemos começar, gente? Deixa eu olhar para vocês aqui. Deixa eu tirar o compartilhamento. Posso começar? Tudo certo? Massa? Vamos lá, então. Bem, a gente viu na aula passada, inicialmente, que semântica é o bloco gramatical que estuda o significado e o sentido das palavras e das expressões em determinados contextos. A gente até já viu isso inicialmente, lá no início da nossa aula em fevereiro, que é só dar uma checada lá nas primeiras aulas, se sentir necessidade, né, se for interessante, a gente viu justamente esse assunto de denotação e conotação lá quando a gente estava estudando linguagem verbal, não verbal, a gente viu que determinadas palavras elas vão ter sentidos diferentes a partir dos contextos que elas estão, e hoje a gente está retomando esse assunto, especialmente de denotação e conotação, porque ele é um dos assuntos básicos mais importantes, ele é a base da semântica. Porque, pensem comigo, vão existir palavras que vão ter mais de um significado. Vamos tentar elaborar isso melhor, antes de chegar na definição dos nomes mais uma vez. Existem palavras que têm vários significados, e significados bem diferentes. Tem dois exemplos que eu digo sempre para vocês, para vocês fixarem. Eu repito o mesmo exemplo intencionalmente para que vocês memorizem. Quando eu falo mais de uma vez, aquele exemplo que ela já deu. Eu lembro desse exemplo. E aí vocês vão memorizar. Vocês vão lembrar agora. Eu uso a palavra fria e gelo diversas vezes para explicar para vocês. Quando eu digo, por exemplo, que a temperatura, que a noite está fria, e quando eu digo que uma amiga está fria comigo. O sentido de fria nessas duas frases, ó, a noite está fria e a minha amiga está fria comigo, é completamente diferente. A palavra fria é a mesma, mas o significado é totalmente diferente. Porque uma, que é a noite está fria, fria está no seu sentido denotativo, que é o sentido real do dicionário, que é o que significa frio, a temperatura.
uma temperatura mais baixa. É isso que significa, tá? E quando eu digo que a minha amiga está fria comigo, eu quero dizer que ela está estranha, que ela está esquisita, que ela não está como costuma ser. Então, percebam que a mesma palavra pode ter significados diferentes, vai depender do contexto que elas estejam, tá? Então, é isso que é estudar conotação e denotação. Denotação é a palavra quando está no seu sentido real. E conotação é a palavra quando está no seu sentido figurado. É essa carga de um novo significado que ela recebe. Do mesmo jeito, eu dou sempre o exemplo da palavra gelo. Quando eu digo que eu coloquei um gelo no meu suco, eu estou dizendo que eu peguei a água em estado sólido, que é aquele cubinho que normalmente a gente coloca para congelar, e coloquei no suco para deixá-lo gelado. Mas quando eu digo que, por exemplo, Mari me deu um gelo, eu estou dizendo que Mari não falou comigo. Mari me ignorou. Percebam que é completamente diferente. Porque gelo, na primeira frase de eu coloquei um pedaço de gelo no meu suco, gelo está no seu sentido real. E quando eu digo que Mari me deu um gelo, gelo está no sentido conotativo, que é o sentido figurado. Eu sempre cito essas duas frasezinhas, né? Que são frases que até fazem parte da nossa comunicação informal, para vocês memorizarem. Se vocês entendem isso, fica muito mais fácil de ir para outros exemplos. Por isso que eu foco sempre em exemplos específicos para vocês memorizarem. A gente viu ainda nessa imagem, deixa eu ampliar aqui para vocês. A gente viu ainda nessa imagem exemplos com a palavra voar e relampejar, né? Então, voar, no seu sentido denotativo, significa sair da superfície, né, terrena, do contato com o solo, né? Ter uma densidade baixa e conseguir flutuar. É nesse sentido, né? No caso, no céu, no ar. É isso que significa voar. Nós, por exemplo, seres humanos, não voamos. Literalmente, a gente voa de avião. Mas se eu digo, por exemplo, que Paulinha passou por aqui voando, gente, Paula é anjo, é? Ela pode até ser também no sentido conotativo, porque no denotativo não é, ela é ser humano. Olha aí como fica fácil de entender o sentido conotativo. Quando eu digo assim, ela é um anjo, eu estou dizer que ela é um anjo real, é? Divino? Não, eu estou querendo dizer que ela é uma menina boa, né? Que ela é comportada, que ela é doce, que ela é meiga. Anjo, quando eu digo Lara é um anjo, sentido conotativo. Quando eu digo que Paulinha passou voando, eu quero dizer que ela passou por aqui muito rápido. É esse o sentido de voar, hein? Paulinha passou voando. E não que ela voou no sentido real, tá? Porque quem voa aí nesse caso seria o avião ou as aves, né, que voam, né? Os pássaros e tudo mais, tá? Então, voar, o pássaro voava pelo céu. O pássaro faz isso? Sim, real. O carro voava, carro voa. A gente já viu na aula passada, inclusive, que não, né? Ainda não. No futuro, tem essa ideia aí de ter o carro voador, também cheguei a comentar. Isso é real que eu estou contando, né? Que existe esse projeto, mas o carro ainda não voa. Portanto, quando eu digo que o carro voava, eu estou querendo dizer o quê? Ele passou com uma velocidade muito grande, demasiada, ou seja, grande, né? Então não está no sentido real. O que relampejou durante a noite é um fenômeno natural que pode acontecer, relampejar, trovejar, chover, tá? Fenômeno natural que acontece. Mas quando eu digo que os olhos relampejaram de ódio, óleo não relampeja, né? Então, sentido conotativo. O que eu quero dizer com seus olhos relampejaram de ódio? Que dava para ver nos olhos dessa pessoa que ela estava com ódio, que ela não estava bem, que o sentimento não era bom, que os olhos demonstravam isso. Gente, nesses exemplos, tudo certo, tudo mesmo. Já já a gente vai para as atividades, porque a gente só sabe que entende, né, Maluzinha Alves? Quando a gente o quê? Pratica. Né? Que quando a gente, inclusive, vai praticar é quando a gente constata isso que Malu Alves constatou, que é muito bom. Que ela tem coisa que eu não estou mais ou menos ainda. Né? E vai fazer parte, tá, gente? Vai ser mais ou menos, aí a gente avança um pouquinho, depois a gente faz algumas revisões grandes, aí avança mais um pouquinho, porque são muitos assuntos para a gente contemplar. Então, isso é natural, tá? Bem, vamos lá. Vou continuar.
Todo mundo bebendo água. Vamos embora, vamos lá. Então, o primeiro assunto de semântica é esse: palavras no seu sentido real e palavras no seu sentido conotativo. Tia Laís, como é que eu vou saber se está em um ou em outro? Lendo o contexto dentro do texto. Ou seja, o pedaço ali, o fragmento. Vamos pensar numa questão de prova, né? De uma interpretação de texto. Quando eu digo prova, eu quero dizer interpretação, tá, gente? Está lá um trecho destacado, ele está perguntando se aquela palavra está no seu sentido real ou figurado, ou denotativo ou conotativo, que é a mesma coisa. Você só vai conseguir responder isso corretamente a partir da leitura do contexto. Por isso que é tão importante para aprender português que vocês leiam. Vocês têm que ler. Inclusive, o livro da próxima leitura, do nosso próximo debate literário, né? A nossa conversa literária, já foi disponibilizada. Eu passei nos nossos grupos do WhatsApp, já coloquei lá no Classroom, que é Flictis. Tá? Deem uma olhadinha lá, baixem o livro, vocês têm um tempo aí para ler, e depois a gente vai conversar sobre esse livro. Beleza? Leiam, 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 que tudo isso que eu estou explicando vai fazer ainda mais sentido, tá? Bem, aí, gente, depois de estudar, cadê? Depois de estudar denotação e conotação, a gente passa para um outro assunto, que se chama sinônimos e antônimos. Ai, que legal, Mari, que legal, tu já conheces. Que massa. Tô lendo aqui. Tia, já li, é muito bom. Que bom, que bom. Vocês vão reler, né? Vai ser bom. Numa releitura, a gente sempre tem novas percepções, tá, gente? Vocês vão ver isso, é importante. Então, não deixem de reler. Bem, a gente agora vai para um outro assunto, gente, que com certeza eu procuro não ter certeza na vida, isso é sério, mas essa eu tenho. Vocês já estudaram na escola esse assunto, que é antônimo e sinônimo. Os sinônimos e os antônimos, tá? Só que a gente vai aprofundar um pouco mais esse estudo. É bem simples, mas tem os detalhes, então, por favor, prestem atenção, certo? Vai ser tão simples quanto o que vocês já estudaram na escola, a gente só vai aprofundar um pouquinho. Bem, gente, sinônimo, todas as palavras da nossa língua têm. Vou repetir. Sinônimos. Todas as palavras da nossa língua têm. Por quê? Vamos raciocinar junto para vocês entenderem por quê. Eu não quero que vocês decorem isso. Isso não precisa decorar, que toda palavra da nossa língua tem sinônimo. Eu quero que vocês entendam. Imagine vocês que Alice não conhece o que é que significa a palavra tungstênio. Beleza? E nesse momento que eu estou falando, a Alice deve pensar, poxa, eu realmente não conheço tungstênio, não. Né? Ela não conhece, ela vai lá no dicionário e vai procurar o que, é que significa tungstênio. Então, no dicionário vão ter palavras que explicam o que é tungstênio. Tranquilo, gente? Então, palavras simples, escola. Vamos imaginar que alguém está aprendendo ainda, né? A tá conhecendo essas palavras básicas que vocês já conhecem. Então, imagine alguém que ainda não conhece o que é que significa escola. É bem louco pensar nisso, né? Para vocês. É mais difícil. Ela ia escola é muito básico, cadeira é muito básico. Né, que a pessoa não sabe exatamente o significado dessa palavra. Ela vai abrir o dicionário, lá no dicionário vai ter uma palavra equivalente a essa, para ver se ela consegue fazer essa correlação. Essa palavra equivalente é um sinônimo. Por quê? É uma outra palavra que tem o mesmo valor que essas, por exemplo, escola, cadeira, para que a pessoa entenda qual é o significado da palavra escola e cadeira. Vamos para a parte prática. Vamos lá. Sinônimo, tá? Vocês concordam comigo que se eu digo que eu achei o celular que estava perdido, é a mesma coisa de eu dizer, minha gente, eu encontrei o celular perdido, não é a mesma coisa? É. Eu achei e eu encontrei. Então, essas palavrinhas aqui, ó, achar, são as primeiras que eu estou falando. E encontrar, gente, elas são sinônimas. Elas são diferentes. A escrita, né? Achar. Achar. E encontrar se escreve completamente diferente. As palavras, não é a palavra, a escrita da palavra que é parecida. É o que elas significam. Se eu chego para você, se eu chego para Malu Alves e digo, ah, Maluzinha, eu estou alegre. Não é a mesma coisa de eu dizer eu estou contente, eu estou feliz. É. Portanto, essas palavras são sinônimos. Se eu chego para Malu Macedo e digo assim, ah, Malu Macedo,
Eu hoje estou bem calma. Coisa de eu chegar para a Malu Macedo e dizer, Malu Macedo, eu hoje estou bem tranquila. Eu estou calma e eu estou tranquila. Não tem o mesmo sentido nesse contexto, gente, legal. Mesma coisa de legal e tudo bem, tudo certo, sinônimo. Gente, muito fácil isso, né? Sinônimo é muito fácil. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Se ela nem sempre a gente vai saber os sinônimos, né, de determinadas palavras. Porque, por exemplo, pode ter uma palavra que eu desconheça, né? Que eu não consiga dar um sinônimo na hora, porque eu ainda não tenho esse vocabulário vasto, amplo, ó, vasto, amplo, sinônimo. Ó, vasto e amplo significa a mesma coisa. Aqui, Laís. Então, vamos supor que caia na minha interpretação de texto essa palavra vasto. E antes de você explicar, eu não conhecia, então eu não sabia que vasto é a mesma coisa que amplo. Isso vai acontecer. Como é que eu vou conseguir interpretar, Tia Laís, essa palavra? Pelo contexto. Tudo vai depender do seu nível de leitura. Por isso que vocês têm que ler. Quanto mais a gente lê, mais palavras a gente conhece e a gente vai ampliando o nosso vocabulário, tá? Se eu digo que esse lápis é comprido, esse aqui, ó, essa palavrinha aqui que você falou agora, comprido. E se eu digo que ele é longo, é a mesma coisa nesse contexto. Por isso que comprido e longo são sinônimos. Tia Laís, olha, todas as palavras que estão aí nessa tabela, elas vão sempre ser sinônimas? Não, depende do contexto. Tudo vai depender do contexto, do texto que essas palavras estão. Tudo vai depender da leitura, tá? Vocês concordam que se eu digo, deixa eu ver se eu acho uma palavra aqui deixa eu ver se eu acho uma palavra que eu consiga ir, né, assim, nesse sentido. Calma. Ó, vou pegar essas duas palavras aqui. Preguiçoso e vadio. Preste atenção, gente. São sinônimas, tá? São sinônimos. Uma pessoa preguiçosa, que é aquela pessoa que procrastina, que não quer fazer nada, que fica ali postergando tudo. É uma pessoa preguiçosa. Está lá sentada, não quer fazer nada. Preguiçoso, em vários contextos, é um sinônimo de vadio. Mas, gente, vadio tem uma carga de sentido muito pesada. Quando eu digo isso é um vadio, parece até um xingamento. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo, onde eu estou querendo chegar? Se ela é sinônimo, mas preguiçoso, determinados contextos, ele tem um valor mais brando, mais tranquilo. Uma coisa é chegar para vocês e dizer, vocês são um bando de preguiçosos, né? Brincando assim, deixe de preguiça. E outra coisa é chegar para vocês, seus vadios, aí vocês vão olhar assim, tia Laís? Como assim? É sinônimo, mas é muito pesado. Então, às vezes eu vou querer usar vadio para xingar. E não cabe o preguiçoso. Então, nem sempre vai ser esse sinônimo perfeito. Deu para entender o que eu quis explicar? Deu mesmo? Seus preguiçosos. Tô brincando. Cadê? Brincadeira, brincadeira. Ah, a mesma coisa, né? A gente, por exemplo, usa muito bonito, mas belo é a mesma coisa. Gente, bonito e lindo são sinônimos. Mas não dá a ideia de que lindo é mais do que bonito? Quando eu digo, ai, essa pessoa é linda, eu estou querendo dizer que ela não é bonita, não é aquela coisa normal, é muito. Mas são sinônimos em determinados contextos. Porque bonita e linda dizer que a pessoa, né, tem uma aparência que te agrada. Percebam aí que em determinados contextos, as palavras que, mesmo sendo sinônimas, elas vão ter um destaque, para mais ou para menos, tá? Que bom, Maluzinha Alves. Então tá tranquilo, já estudei isso, todo mundo bem? Ah, beleza, tá. Gente, sinônimos posso passar, né? Posso passar, tudo certo. Lembrando que vocês vão fazer atividade, não se preocupem, então vocês vão poder testar, né? Se isso tudo que eu estou explicando e que vocês estão absorvendo aí está fazendo sentido, tá? Gente, antônimo é a coisa mais simples do mundo, mais do que sinônimo. Primeira coisa que eu quero dizer, toda vez que eu tiro compartilhamento é porque eu quero olhar para vocês, tá? Então é proposital que eu fico tirando. Já expliquei isso. Antônimo, nem todas as palavras têm. Primeiro ponto importante, sinônimo, todas as palavras têm. Antônimos são algumas, tá? Algumas palavras da nossa língua que tem.
que significa antônimo? O contrário, tá? O contrário. Então, se é uma coisa, não pode ser a outra. Se é aqui, não pode ser aqui. É isso que é antônimo. Todo mundo entendeu essa parte? Vem casquinha de banana aí, por isso que eu estou falando isso. Vocês devem estar pensando, ela, eu já sei isso, isso é óbvio. Mas vem uma casca de banana, vou dizer de novo. Antônimo é contrário. Se é isso, não é isso. Vê se tem sentido eu chegar para Bernardo e dizer assim, Bernardo, tu és tão alto, baixo. Aí ele vai dizer, ô tio Luiz, vê só. Se decide aí, professora. Porque aí tá difícil. Eu sou alto e sou baixo. Eu posso até não ser nenhum dos dois. Pode ser que eu seja mediano, né? Eu tenho uma estatura moderada. Mas se eu chego para Bernardo e digo que ele é alto, baixo, isso está incoerente. Se eu chego para Alice e digo assim, Alice, tu é tão legal, chata, ela vai dizer, aí tu tá complicando minha vida, porque ou eu sou legal ou sou chata. Ou eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu sou assim, tranquila para você. Nem é muito legal, nem é chato. Mas não dá para ser legal e chata ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo isso, gente? Tranquilo? Eu chego para Mari e digo, Mari, tu és tão bonita, feia. Mari vai dizer, eita, a professora tá doida, com certeza tem problema, né? Porque não tenho, ou eu sou bonita, eu sou feia, ou não tenho, eu sou uma pessoa, sei lá, que nem sou bonita nem sou feia. Aí a gente encontra uma outra palavra, mas as duas não dá para coexistir. Então parem para pensar comigo. Preste atenção, gente. Chegamos na casca de banana, hein? Quero ver como é que vocês se saem agora. Preste atenção. Vamos lá. Tô até com medo de perguntar. Sol e Lua são antônimos? Raciocinem pelo que eu acabei de dizer. Me respondam no bate-papo. Não tem problema errar, tá, gente? Eu vou explicar. É casca de banana, né? Sol e Lua são antônimos. As palavras que são antônimas, uma anula a outra. São antônimas. A maioria respondeu errado, que era o que eu esperava. Só Maluzinha Alves, por enquanto, acertou. Também pode ter sido um chute, tá? De vocês, de uma maneira geral. Gente, Sol e Lua. O Sol não existe sem a Lua, é, gente? Não. Eles não são antônimos. Eles só são coisas diferentes. Pensem comigo. Vamos lá aprofundar. Eu disse a vocês que a gente ia aprofundar um pouquinho. Na escola, vocês veem tudo isso normalmente, tá? Vocês podem ter visto diferente. Alguma escola, algum professor pode ter trabalhado de maneira mais aprofundada, tá? Sol e Lua só são diferentes. Agora, o sol existir quando é claro, que o Sol dá a ideia de claro, e a Lua no escuro, ó, claro e escuro antônimos. Eu não posso chegar para vocês e dizer, ó, esse copo aqui é claro e escuro. Vocês vão dizer, ó, professora, ou ele é claro ou ele é escuro, porque isso é o contrário. Gente, Sol e Lua não são antônimos e dia e noite também não são. Só são coisas diferentes. Agora, a ideia de claro que essas coisas trazem e a ideia de escuro que elas trazem são antônimos. E aí, deu para entender? Sol e Lua. Primeiro, eu não vou chegar para ninguém, você é tão Sol, Lua, tem como, gente? Não, só são elementos o quê? Diferentes, que vão estar em momentos diferentes. Eu posso dizer para vocês que amanhã, ao contrário da tarde, que é o contrário da noite, é antônimo isso? Não, só são coisas diferentes, turnos diferentes. Agora, manhã e noite, um é claro e o outro é o quê? Escuro. A noção de claro e escuro desse, desses turnos, né, entre manhã e noite, aí sim, tá? Então, Sol e Lua são elementos diferentes. Eles não se excluem. O que se exclui é a ideia que eles trazem de ser claro, que é o Sol, e de ser escuro, que é a noite. Perdão, que é a Lua. Que é de estar no escuro, né? Que é a Lua. Mas só são coisas diferentes, tá? Vou repetir, vai ficar mais fácil assim, gente, se vocês memorizarem assim, do jeito que é.
Para ser antônimo, tem que ser contrário. Uma coisa anula a outra. O Sol não anula a Lua, não. O Sol nasce durante o dia, se põe, perdão, nasce e se põe, depois vem a Lua na sequência. Porque eles não são contrários. Eles estão em momentos diferentes do dia. Antônimo, que era onde eu queria chegar, que é a melhor maneira de vocês memorizarem, todo antônimo é contrário. Eu não posso dizer que uma prova está fácil e difícil ao mesmo tempo. Ou ela é fácil, ou ela é difícil, ou eu vou encontrar o caminho do meio. Quer dizer assim, foi mediana, foi mais ou menos. Nem foi um, nem foi o outro. Agora, eu não posso pegar uma prova e dizer isso aqui foi fácil ou difícil, porque é contrário. Antônimos, palavras contrárias, que significa que se excluem ou é uma coisa ou é outra. Não existe uma pessoa gorda magra. Não existe uma pessoa alto baixa. Não existe uma pessoa legal chata. Não existe. Ou ela é legal, ou ela é chata, ou ela não é uma coisa nem outra e você vai sugerir aí uma palavra para o que ela representa para você. Não existe, gente, meu cabelo é tão longo, curto. Existe isso, gente. Faz sentido? Não. Ou ele é longo, ou ele é curto, certo? Então, antônimos, palavras que se excluem. O Sol não exclui a Lua. O Sol é um elemento, a Lua é outra. O dia não exclui a noite. O dia é um momento, a noite é outro momento. A ideia que eles trazem de ser claro e ser escuro, porque o dia, gente, no dia a gente está o quê? Com a presença de luz natural, né? Assim, de dia não tem o sol, mesmo, exceto naqueles dias que são nublados, né? De dia não tem o sol, então dá aquela ideia de claridade. Por isso que a gente tem a ideia de que eles são antônimos, mas é só uma continuidade. Eu posso dizer que a segunda é o contrário da terça, que é o contrário da quarta, que é o contrário. Só são momentos diferentes. Segunda é um dia, terça é outro, quarta é outro e assim sucessivamente. A mesma coisa de noite. O dia começa, quando termina, vem a noite. Eles não são contrários, só são momentos diferentes, tá? Bem, finalizamos os antônimos, certo? Deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui, fora os que eu já dei, né? Pouco e muito são contrários. Eu não posso dizer, você botou pouca comida para mim, muita. Não posso é no sentido de não ter sentido, tá, gente? Poder a gente pode. Eu estou tão triste e feliz, ou eu estou triste, ou eu estou feliz. Isso é tão melhor, pior, não tem como. Ou é melhor, ou é pior, certo? E isso depois vocês vão poder consultar essas tabelinhas. Lembrando que esse assunto também está na nossa apostila, que está liberada no Classroom, apostila digital, vocês podem baixar, os pais podem imprimir, e é só mais um material de consulta, tá? Mas vocês têm o PDF, tem aqui o quadro que eu vou liberar, tem a aula para reassistir e tem a apostila digital, tá? Que pode ser impressa. Ah, deixa eu fazer uma coisa, gente, para não ficar muito assunto, para depois vocês ficarem, ah, meu Deus, eu já esqueci aquela ida. Eu vou pegar aqui a atividade do WordWall, tá? Sobre conotação e denotação. Conotação e denotação vocês já fizeram até no... Vocês fizeram no Forms que eu passei para casa, né? Quem fez a atividade de casa, obviamente, tá, gente? Que deveria todos terem feito, né? Deixa eu só achar aqui, só um minutinho. Semântica. Ahn, tá. Aí eu vou liberar agora para vocês, primeiro, a atividade de conotação e denotação aqui no WordWall, porque eu já liberei uma que foi para casa lá no Forms, tá? Então, eu vou liberar uma de conotação e denotação. Quando vocês forem terminando, vocês me avisam no bate-papo e aí eu libero a de sinônimos e antônimos, certo? Só um minuto, que eu vou liberar aqui. Podem começar. À medida que forem terminando,
Me avisem que eu já libero o próximo. Quem for finalizando sinônimo e antônimo, me avisa e aguarda, tá bom, gente? Tem muita gente que já está na segunda atividade, tá? É só avisar no bate-papo e aguardar um pouco. Acho que podemos retomar. Vocês finalizaram, né? Estava dando uma atualizada aqui, aguardando as respostas chegarem, e eu acho que vocês finalizaram. Tem alguém ainda fazendo? Se sim, fala para mim no bate-papo. Estou atualizando aqui mais uma vez a atividade. Gente, vocês foram super bem, de uma maneira geral, sempre eu vou falar assim, né? A maioria foi super bem na atividade de sinônimo e antônimo. Na atividade de conotação e denotação, a gente tem uns ajustes aí para fazer. Esses ajustes que eu falo é correção, né? Precisa trabalhar algumas questõezinhas aí que vocês podem ter ficado com dúvida. Deixa eu compartilhar logo essa última. Vou atualizar mais uma vez a de sinônimo e antônimo, tá? Tivemos várias pessoas que só erraram uma. Várias pessoinhas erraram uma só. Agora apareceu para mim duas aqui só. Eu tinha visto três, por isso que eu disse várias, das que responderam, né? Foi Mari, que foi em primeiro lugar, Alice ficou em segundo e Paulinha ficou em terceiro, certo? Mas o que importa não é o pódio, é a correção e as dúvidas que vocês têm a oportunidade de tirar, porque é fazendo atividade que a gente erra, a gente tem dúvida e na sequência a gente aprende. Bem, eu vou para as questões que estão aqui apresentando erro, está dizendo que está incorreta, mas caso vocês tenham algum desses itens para perguntar, tia Laís, eu não entendi tal, você não falou, está dizendo aí que não tem erro nenhum, mas eu tenho dúvida. E aí eu vou para essa questão, tá, gente? Vocês sempre podem falar de questões que eu não estou mencionando. Eu vou sempre mencionar que aparece com erro, você já sabe, né? Bem, sinônimo de ódio. Gente, carinho, perdão, antônimo, tá? Li errado. Antônimo de ódio. É o contrário. Aí tem carinho, jamais e rancor. Rancor é ruim. Então não é antônimo, não é o contrário, né? Já não é o contrário mesmo, mas não poderia ser porque são duas coisas ruins. Para ser o contrário, tem que ser uma boa e uma ruim, né? É, carinho, que ela ainda fiquei em dúvida nesse, de ser carinho. Não, mas carinho, né, é o ato de você demonstrar esse amor. O carinho em si não é um sentimento, é o ato de demonstrar sentimento. Por isso que ódio não pode ser contrário a carinho. Ele é contrário ao amor. Ou você ama ou você odeia, certo? Então, um erro nesse, nunca ele pede o sinônimo. Nunca, jamais. Aí eu nunca vou fazer isso. Jamais eu irei fazer isso. É a mesma coisa dentro desse contexto que eu estou mostrando para vocês. Se eu dissesse, ó, gente, eu nunca mais como nenhuma carne animal. Eu jamais vou comer uma carne animal. É a mesma coisa. Então, nunca e jamais são sinônimos. Sinônimos, palavras parecidas num determinado contexto. Pode ir sim ao banheiro, quem me pediu aqui agora, tá? Antônimo de mal é o contrário. Mal com L é contrário a bem. Mal com L, bem. Mal com U é contrário de bom. A gente vai ver essas palavrinhas aí que geram essas dúvidas um pouquinho mais para frente, mas eu já estou me antecipando, tá? Mal com L. Ou a pessoa é mal, tipo lobo mal. Tipo lobo mal? Não, porque o lobo não é lobo bem, é lobo mal com U, né? Então, lobo mal com U é contrário dele não ser o quê? Bom. Vejam aí as diferenças. Por isso que se escreve lobo mal com U, porque o lobo mal significa que ele não é bom. Mas mal com L é o contrário de bem, tá? Então, ele me fez mal, alguém, qualquer pessoa, ele me fez mal, significa que ele não me fez bem, por isso que ele fez mal com L. É o contrário, certo? Deixa eu ver quem mais. Nossa, gente! Ah, eu acho que foi essa, Mari, que tu erraste. Foi essa, não foi? 5 pessoas erraram, né? Então te inclui. É isso mesmo. Sinônimo de perguntar, indagar. Que Laís, eu não sabia nem o que era indagar. Esse foi o erro. Isso pode acontecer na prova? Pode e vai. Só que lá na prova, a parte boa é que essa palavrinha, por exemplo, indagar, provavelmente ela estaria dentro de um contexto, né? Do tipo,
E João indagou a Maria. João indagou a Maria. Significa João perguntou a Maria. Aí João pergunta, né? Vai ter abaixo a pergunta. João indagou a Maria. Vai ter embaixo a pergunta. O que você vai fazer, Maria, na casa da sua avó? E vocês veriam que, pelo contexto, indagar é perguntar, tá? Tia Laís, mas o que é que significam essas outras palavras? Responder, vocês sabem, né? E responder é o contrário, tá, gente? Perguntar e responder são antônimos, mas a questão está pedindo sinônimo de perguntar. Por isso que não é responder. Porque responder, se estivesse dizendo aí, qual é o antônimo de perguntar? Aí seria a letra B, que é responder. Redaguir e retrucar é a mesma coisa que responder. Então, eu digo que eu perguntei a Mari uma coisa e ela redarguiu, ou seja, ela respondeu. É a mesma coisa. A tia Laís eu não conhecia, agora está conhecendo. Tá, gente? Estudar português, estudar esses assuntos é também ampliar vocabulário. Então, para numa redação, vamos supor que vocês fossem escrever uma redação, para vocês não ficarem o tempo todinho, e fulano perguntou, e cicrano respondeu, e não sei quem perguntou, aí vocês poderiam colocar. E fulano indagou, significa que ele perguntou. E o outro redarguiu, significa que ele respondeu. É a mesma coisa. E retrucar é quando uma pessoa pergunta, a outra responde, né? E ela retruca, ou seja, responde contestando o que está sendo perguntado, que não deixa de ser uma resposta. Então, responder, redarguir e retrucar tem o mesmo valor dentro de determinados contextos, são sinônimos. Mas o sinônimo de perguntar é indagar, que é o que o 10º quesito aí, o 10º item está perguntando. Certo? Aqui, ó. Antônimo de calor. Frio, né, gente? O contrário. Ou tá frio ou tá calor. Não posso dizer tá frio e calor. Menina, aqui tá um frio, calor tão grande, não tem sentido. Então, antônimo contrário é bem simples. Sinônimo de casa. Lugar, prédio, morar ou residência. A casa é uma residência, gente. Porque prédio, a gente subentende, é um pouco diferente. Ah, sim, mas a pessoa pode dizer, estou indo para casa, e ela está indo para o prédio dela, mas ela está querendo dizer que ela está indo para o lar, onde ela mora, tá? Então, prédio, morar não é sinônimo de casa, mas residência sim. Toda casa é uma residência, pode ser um apartamento, pode ser uma casa, mas é uma residência. Residência significa onde você reside. Então, é a sua casa. Isso pode estar num prédio de 20 andares, ou ser um prédio caixão, um apartamento caixão, ou pode ser uma casa, é uma residência. Então, o mais apropriado é residência, tá? E por último, que apresentou erro, sinônimo de encontrar. Se eu encontrei, eu achei. Gente, eu encontrei meu celular, isso a gente viu. Teve uma pessoa que errou, não prestou atenção na explicação antes. Eu encontrei meu celular, eu achei meu celular, é a mesma coisa. Então, são sinônimos, tá? Tranquilinho, deu para dar uma clareada, mesmo quem errou. Isso é o que importa, tá? Hum, aí, a gente vai para conotação, cadê? Conotação e denotação. Vamos ver aqui algumas coisitas de conotação e denotação. Gente, vocês erraram umas besteirinhas tão grandes, pelo que eu vi. Eu quero dizer assim, besteirinha no sentido de detalhes. Quando eu for explicar agora, vocês, eita, é mesmo, vocês vão se ligar. E isso faz parte, tá? É normal. Mas eu estou comentando, porque realmente foram besteiras. Olha isso aqui. Duas questões erradas. Você tem um coração de pedra. Gente, alguém aí tem um coração real de pedra dentro? É pedra, é? Como é que isso pode ser real, denotativo? Não é uma besteira isso? A gente pensa isso. Quando a gente diz que alguém tá com um coração, que alguém tem um coração de pedra, tá querendo dizer que a pessoa é fria, que ela não demonstra sentimento. É isso que a gente quer dizer. E não que no lugar onde pulsa, que bate o coração, é uma pedra. Nosso coração é um músculo, gente, de carne. Como é que o coração é uma pedra? Então, jamais poderia ser denotativo. E teve gente que colocou denotativo. Por isso que eu disse, vocês erraram umas besteiras, que se vocês forem olhar mais de uma vez pelo que eu estou explicando, vocês vão ver, eita, meu Deus, é mesmo, tem nem sentido isso. Deixa eu pegar as questões que estão com dois erros, ó. Meu quarto é uma caixa de fósforo. Gente, eu não tenho como dormir numa caixa de fósforo de real. A pessoa está querendo dizer o que é com isso? Que o quarto é muito pequeno.
Meu pequeno, exatamente. Meu quarto é uma caixa de fósforo. Eu estou querendo dizer assim, meu quarto é bem pequenininho. Só isso. É essa a ideia, porque caixa de fósforo é caixa de fósforo. Que a gente coloca os fósforos dentro e os fósforos servem para a gente riscar ali o fogo, né? E colocar fogo nas coisas, tá? Então, não está no sentido real. Está no sentido conotativo e teve gente que colocou denotativo. Deixa eu ver um outro que duas pessoas erraram. Camila, cadê? Não. Nossa, Fernando é muito galinha. Gente, um menino tem como ser uma galinha real? É, gente. Não vai ficando óbvio quando a gente relê assim, que eu explico, né? Não vai ficando óbvio. Eu tenho certeza que está ficando óbvio para vocês isso. Mesmo que vocês tenham errado, tá? Então, isso é um termo que se usa para os meninos, né? Quando o menino é muito namorador, quando o menino paquera muitas meninas, aí ele é um galinha. É esse termo que é usado. Ele gosta muito de namorar, tá? Então, é isso que quer dizer, e não que ele é um galinha de pato. Olha esse aqui, tem um cisco no meu olho. Gente, não pode cair um cisco no olho, não pode cair? Pode, sentido real, gente. Tudo certo. Denotativo. Teve gente que não conseguiu perceber e colocou como conotativo, tá? Então, é sentido denotativo, um cisco que cai no olho. A gente, às vezes, abre o olho e diz, ai, só para aqui, só para aqui. Ai, meu Deus, caiu um cisco no meu olho. Cisco significa algo pequeno, mínimo, tá? Olha esse aqui. O gato, cadê? A caixa de fósforo estava vazia. Gente, a caixa de fósforo com fósforo pode ficar vazia? Sentido real. Não está querendo significar nada fora isso, de que não tem mais fósforo dentro da caixa. Então, sentido denotativo. Sem problema, Mari, sem problema, meu. Tá? Olha essa daqui, gente. Minha avó cria galinhas. Gente, uma pessoa pode criar galinhas? Real, denotativo. Tranquilo, tá tranquilo mesmo, gente. Falando em real, tá tranquilo? Tá tranquilo, tá favorável, tá, né? Mas a gente vai para um assunto agora, finalizamos, tá? A gente viu o geralzão. Se ainda assim, vou pegar o nome de Maluzinha Alves, porque eu gostei dela ter dito o que ela disse hoje no início da aula, tá, gente? Eu espero isso de vocês. Sei lá, ó, tem coisas que não ficaram muito claras para mim, não. Tentem, gente, revisitar o assunto assim que a gente trabalha e tragam dúvidas, porque, por exemplo, próxima aula a gente continua trabalhando com isso, com semântica. Se Maluzinha, estou pegando o nome dela, mas que poderia ser qualquer pessoa, tá? Se Maluzinha identifica quais são exatamente as dúvidas do que a gente já estudou, não fica mais fácil dela tirar? Fica. Façam isso. Combinado? Peguei seu nome só porque você falou, viu, Malu Alves? Só por isso. Mas eu quero dizer que é para todo mundo, e é. Pode, Alice, pode sim. Bem, eu vou voltar aqui no nosso quadro rosa, né, não é branco, de semântica. E a gente já estudou conotação e denotação, sinônimo e antônimo, e agora, gente, a gente vai para uma coisa. Eu vou até pular alguns assuntos mais complicados para deixar para a aula que vem, porque vocês já viram vários assuntos agora comigo, então eu vou trabalhar os assuntos mais simples. Esse assunto que eu vou explicar aqui para vocês não têm ideia de como ele é fácil, não. Eu fico com vergonha de explicar um assunto desse, porque se vocês leem, vocês entendem. Tipo, é quando a gente vê, juro que não precisa de um professor para aprender, é nesse momento que eu vou ensinar agora. Eu fico até com vergonha, mas faz parte do assunto, eu tenho que explicar, né? Gente, vê só. As palavras, os nomes dos assuntos disso que eu vou explicar são mais difíceis do que o assunto. A gente vai estudar agora a relação entre hiperônimo e hipônimo. Olha que nome diferente. Hiperônimo e hipônimo, tia Laís, vocês devem estar pensando, que negócio é esse? Que negócio complicado é esse? Essas palavras parecem uns palavrões, né, minha gente? Hiperônimo. Alguém pergunta para vocês na escola, vocês estão estudando o quê, tu? Hiperônimo. A pessoa, oi? Hiperônimo? É um assunto de semântica. É meio esquisito. Mas, gente, é tão fácil que eu tenho vergonha, eu juro. Vê só o que é. O hiperônimo, que é até a palavra maior, o nome hiperônimo é maior do que hipônimo. É como se hipônimo tivesse menos letras, tem menos letras, né, do que a palavra hiperônimo. O hiperônimo é uma palavrinha que resume uma classe de hipônimos. Vocês já estudaram isso, com outro nome, mas em semântica isso se chama hiperônimo e hipônimo.
Então, vamos lá. Hiperônimo e esporte. Quais são os tipos de esporte que tem? São os hipônimos, ó, natação, judô, basquete, futebol. O hiperônimo é a palavrinha que resume os hipônimos. Vê que coisa simples. Hiperônimo, material escolar. Aí eu diria assim, ah, Paulinha, me dá hipônimos de material escolar, que é o hiperônimo. Aí, Paulinha, caderno, lápis, borracha, bolsa. Gente, tem coisa mais fácil do que isso, pelo amor de Deus. Vou dizer outro, para vocês verem que o negócio é fácil mesmo. Hiperônimo, cor ou cores. Hipônimo, amarelo, azul, branco. E as cores, gente? Os nomes das cores. Mais um. Hiperônimo, animal. Hipônimo, cavalo, boi, galinha, cachorro. Aí a gente pode ir restringindo. Ó, dentro do animal, vou pegar um hiperônimo, peixe. Aí agora passou o nome peixe, não é mais hipônimo, não, ele é hiperônimo. Quais são os tipos de peixe que tem? Ó? Cioba, salmão, peixe palhaço. São os tipos de peixe. Hiperônimo, partes do corpo humano. Hipônimo, cabeça, braço, dedo, blá, 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 blá. Gente, sério, me digam aí. Larinha, tudo certo? Eu tô vendo te olhando assim. Simples, né? Demais. Só os nomes mesmo é que são chatinhos, que são hiperônimo e hipônimo. Uma relação que eu crio e que vocês podem criar para facilitar a memorização é o hipônimo está dentro do hiperônimo. O hiperônimo é uma palavrinha um pouquinho maior. Essa é uma associação que eu crio para facilitar. Pode facilitar para vocês. O hipônimo está dentro do hiperônimo. Então, hiperônimo é a palavra que resume todos os outros. Certo? Tá. A gente vai para um último assunto hoje de semântica. A gente não está finalizando semântica hoje, tá, gente? Mas a gente vai para um último assunto de semântica hoje, antes de eu passar as duas atividadezinhas. Quer dizer, vou ver se vai dar tempo, né? Porque tem atividade de interpretação de texto. Pode ser que eu passe essas duas atividades de hiperônimo e hipônimo e esse outro assunto que eu vou dar agora para casa. Vamos ver. Mas o outro assunto se chama palavras cognatas. Os nomezinhos dos assuntos em semântica, como vocês estão vendo, são meio chatinhos, assim, tipo, desconhecidos. Mas é muito simples. A gente estudou, vou relembrar, conotação e denotação. Conotação, sentido figurado. Denotação, sentido real. A gente estudou isso. Foi o primeiro bloco de assunto. Depois a gente estudou sinônimo, que são palavras semelhantes de significado, e antônimos, que são palavras contrárias. Depois a gente estudou hiperônimo e hipônimo, que é uma piada, vai? Hiperônimo e hipônimo. E por último, a gente vai estudar as palavras cognatas. Vocês já estudaram palavras cognatas quando vocês estudaram no colégio substantivo primitivo e os derivados. Esse nome, substantivo primitivo e derivado, a gente estuda em morfologia, com esse nome. Mas aqui em semântica, que é um assunto semântico de significado, palavras cognatas são simplesmente palavras que pertencem à mesma família. É outro assunto tão fácil quanto hiperônimo e hipônimo. Então, da palavra casa, eu consigo formar outras, ó, caseiro, casebre, casarão, casinha. Gente, é só isso. Essas palavras todas, casa, caseiro, casebre, casinha, casarão, pertencem à mesma família, porque elas vêm de uma mesma palavra, que é casa. Eu poderia colocar aí uma palavra, outra palavra primitiva, pedra. De pedra vem pedreiro, pedregulho, pedrinha. Essas palavras todas que eu citei, que vêm de pedra, pedra, pedrinha, pedregulho, pedreiro, são da mesma família, porque elas vêm de uma mesma base, que é a palavra pedra. É só isso. Dúvidas? Vocês estão sem acreditar, né, que o assunto é esse, né? Agora eu quero ver vocês memorizando hiperônimo e hipônimo e não confundindo. Tá? Hiperônimo, hipônimo e palavras cognatas. Cognatas significa mesma família. Beleza? Bem, realmente eu vou preferir. Deixa eu ver só de hiperônimo e hipônimo. Dá para eu passar a atividade de hiperônimo e hipônimo agora, porque é muito óbvia. Vocês vão fazer em 2 minutos. E passo para casa de palavras cognatas.
E vocês, na sequência, fazem a interpretação de texto para a gente finalizar. Deixa eu só pegar aqui o link, só um minuto. Hum, pronto, vou liberar o link agora, tá? Hiperônimo e hipônimo. Vamos lá, link liberado, gente. Aí no bate-papo podem começar. Para quem já terminou, a interpretação de texto eu já liberei, tá? Acho que já tem gente fazendo. Concentra, gente. Lembrem que é uma interpretação desafio. Precisa de foco, tá bom? Antes de colocar em enviar, confere as respostas.
Gente, só para avisar que temos 3 minutos restantes. Então, quem já terminou, que só foram 2 pessoas, estão liberadas. Quem ainda está fazendo, permanece fazendo, tá bom? Não deixem de registrar as dúvidas. Até a próxima aula para quem terminou. Fechando a sala de aula, mas quem está fazendo pode continuar. Continua fazendo a atividade. Eu só vou fechar aqui e vocês não vão nem ver, tá bom? Até quinta. Um beijo, um beijo, um beijo. Isso. Registra aí, Mari. Perfeito. Registra aí, por favor. Próxima aula a gente já começa com essa correção, tá? Beijo, gente.